Irmãos, vamos começar então, já são 10h11, né? Então, privilégio estarmos juntos. Apareceu a Tati ali, ó, Tati, tem que chamar a mulherada para o culto, viu? Ou elas aparecerem na câmera, né? Porque os homens ficam na câmera e às vezes as mulheres estão lá cuidando de criança, arrumando mesa de café, né? A gente às vezes não sabe. Deixa eu admitir aqui a Francis. Irmãos, no nosso último bate-papo aqui, né, como congregação, a gente falou claramente que a gente, como povo de Deus, está especialista em estabelecer juízo e falar de maneira precipitada, e a gente, infelizmente, está especialista em amar de maneira tardia, né? E isso precisa ser mudado, porque nós não fomos chamados nem para ser precipitado no julgamento, sequer para julgar, né? Jesus, com toda a sua autoridade como Deus, diz que ele não veio para julgar, mas sim para salvar o mundo. Se ele, sendo ele, não julgou, imagina nós, que somos nozes, né? Cheios dos nossos pecados, dos nossos defeitos, mas infelizmente a igreja tem engordado, né? Esse grupo do ódio, muitas vezes. E aí a gente orou naquela conversa pedindo que Deus nos desse sabedoria, né, para agir. Então, continuando essa linha de raciocínio, eu queria abrir hoje com uma breve palavra aqui, vou compartilhar com vocês, que está lá em Tiago 3. E deixa eu compartilhar aqui, eu estou lendo na nova tradução, na linguagem de hoje, NTHL, e está falando da verdadeira sabedoria, né? Então, quando ele fala verdadeira sabedoria, a gente deduz que existe uma mentirosa, né? E ele fala assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Aí eu queria dar ênfase para esse 17, que fala assim: a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Oh, meus irmãos, isso aqui já dá muito tempo para a gente pensar, né? A que vem do céu é pacífica, né? Pacificadores serão chamados os filhos de Deus. Bondosa, amigável, cheia de misericórdia, produz colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então, isso é uma continuidade da nossa conversa, né? Que Deus, né, por sua misericórdia e graça, não pela nossa merecimento ou capacidade, ele nos dê essa sabedoria que genuinamente vem do céu. E que nós sejamos pacificadores, bondosos, amigáveis, produzindo frutos, né, de boas ações, não olhando para os outros pela aparência e sem nenhum fingimento. Amém? Que isso seja dado para nós, né? O próprio Tiago diz que ele dá livremente a quem pede, né? Então, que isso seja distribuído nas nossas vidas, casas, congregação, nas nossas relações. Eu separei uma palavra aqui que eu acho que toda vez que eu e a França a gente pensa numa música de louvor, a gente pensa nela. Não só porque a gente gosta muito de quem canta, mas porque é uma música que nos traz esperança quanto ao nosso futuro. E é ligada à fala de Jesus quando ele fala que ele foi preparar o nosso lugar, né?
a casa que nos espera eternamente. E ele diz que se isso não fosse verdade, ele não teria dito. Então, eu vou colocar aqui para a gente ouvir. Lembrando que eu só coloco a música, tá, irmãos? Porque toda vez que eu tentei compartilhar aqui o vídeo, a experiência não foi boa, tá? Não estudo o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai, mas obras maiores fará. Mas era meu guardareis os meus mandamentos, invocarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, Amém, irmãos. Essa música aqui em casa a gente gosta muito, né? Porque é uma palavra de esperança para os nossos corações. Ontem a gente teve o encontro nosso de homens e a gente cometeu uma falha. Apesar que está tudo certo entre nós, né? A gente teve 2 pedidos de oração que não foram orados. O Carlinhos pediu oração pela vida dele, que vai fazer uma cirurgia no globo ocular, né? E parece que atrasou da sexta agora para o início de dezembro. E o Marquinhos da Ana Marta, está agora, nesse momento, eu acho que no centro cirúrgico,
fechando a madre dele, né? Fazendo a famosa cirurgia para não ter mais filhos. Então, eu queria que a gente orasse também por eles. Nós, como igreja, temos orado pela Sofia, lembrando vocês, né? Nós temos aqui no condomínio um casal de irmãos cristãos e apareceu um tumor na cabeça, né? Muito agressivo na cabeça da filha, se eu não me engano, de 7 aninhos. E ela fez uma cirurgia, podendo ter óbito, né, na cirurgia, mas Deus deu graça, foi tudo correto, mas depois da cirurgia ela teve um problema, uma infecção, e na quinta-feira ela teve que ser internada às pressas, e os irmãos estão muito abalados, né, como se é de esperar, né, e eu queria ver se tem mais algum motivo de oração, fora esses 3, né, que são para uma intervenção de Deus em relação à saúde. Então, se algum irmão tem algum motivo, por favor, aí abra o microfone, traz para a gente. Não? Podemos orar então? Ezequiel, meu irmão, você ora para a gente pela vida do Marquinho, nesse momento, pelo Carlinhos e pela vida da Sofia. Amém. Amém, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, essas 3 causas, ó Deus, que foram trazidas nessa manhã, algumas trazidas ontem. Deus, eu peço que o Senhor abençoe ali as mãos dos médicos, ó Deus, cirurgia, Senhor, no irmão Marquinhos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, que transcorra dentro da normalidade, que o Senhor use, ó Pai, o instrumentador cirúrgico, o cirurgião, o anestesista, ó Deus, e a recuperação dele, Pai. Coloco diante do Senhor essa criança, Pai, a Sofia, Pai, diante do Senhor. Eu peço que o Senhor, ó Deus, entre com providência também, Pai, sobre o acalentar do coração desses pais, ó Deus. A gente se coloca na condição, meu Pai, de um pai, ó Deus, passando por uma situação dessa, uma mãe passando por uma situação dessa, e nós pedimos ao Senhor o consolo, o conforto do Senhor, que o Senhor usa também essa medicação, ó Deus, os médicos, ó Pai, a medicina, Pai, está nas tuas mãos também, Senhor. O Senhor é Deus que usa os recursos naturais também, os recursos do homem, a sabedoria do homem, que é o Senhor que dá. Deus, coloca também diante do Senhor, ó Deus, o tratamento, a cirurgia, Deus, do irmão Carlinhos, que seja um sucesso, Pai, que o Senhor encaminhe também, ó Deus, Pai, todo o andamento, todo o procedimento, Pai, a recuperação, Senhor. Colocamos diante do Senhor e pedimos a tua providência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Já indo para a palavra, né? Depois a gente traz os avisos. O Marcão eu não posso nem apresentar como visitante, né? Porque o Marcão está com a gente desde o início mais remoto, sequer até antes da era Burjac, né? Então, mais incisivamente depois do Burjac, o Marcão começou a andar mais próximo da gente, parou nesse ano sabático dele, mas é complicado quando a gente precisa falar de alguém que já é da nossa intimidade, né? Muitos aqui sabem o tanto que o Marcão tem nos abençoado, não só com as palavras, mas com o carinho, com a direção, com a experiência que Deus deu para ele e para a família dele ao longo da caminhada. Nesses, acho que 20 e poucos anos, né, Marcão? Já de caminhada com Deus junto à Sal, né? Então, eu queria orar pela sua vida, Marcão, pedindo para que Deus cumprisse o que ele determinou nessa agenda de hoje, né? De trazer você aqui para estar conosco e trazendo a palavra dele para a gente. Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que a gente tem de estarmos juntos como resgatados do Senhor, Deus, porque o Senhor deixou muito claro que o que nos comanda não é mais o espírito de escravidão, mas um de adoção. E a gente tem a liberdade de chamar o Senhor de Pai, porque somos uma grande família, formado por irmãos remidos no sangue derramado na cruz, esse sangue do seu Filho que por amor se entregou.
Deus, obrigado. Isso é maravilhoso demais, até mesmo para o nosso entendimento. E muito mais precioso também é saber que o Senhor se interessa por nossas vidas e tem uma palavra para os nossos corações, que a nossa atenção esteja cativa ao Senhor agora, em todo tempo, para que a gente seja solo fértil, recebendo a semente que o Senhor vai lançar, e que ela seja lançada pela boca, pela vida do Marcão aqui em nosso meio, que o Senhor esteja ungindo ele com o teu Espírito Santo, e completando o que o Senhor tem para fazer nessa manhã em nossas vidas, em nossas casas, em nossa congregação. Obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Está Aleluia. contigo, Marcão. Muito bom, gente. É sempre maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Daqui uns meses, Elton, já fazem 30 anos de convertido aí, né? Converti pouco depois da Páscoa de 1991. Então, 2021 já vai fazer aí 30 anos, graças a Deus. E essa congregação aqui, para aqueles que não sabem, ela nasceu dentro da minha casa, com Afonso, o Igor, o Mauro, que eu acho que a maioria aqui não conhece. Alguém aqui conhece o Mauro? Lembra do Mauro? O Ezequiel lembra? O Ezequiel é nosso dinossauro aqui da congregação, o Paulo Zanin também. Você lembra? O Mauro da Caixa Econômica, né? Da Caixa Econômica? Lembro sim. O Stefferson. Sim. Lembra, né, do Stefferson? Acho que o Silvio também é da época do Stefferson. O Afonso, eu conheci ele quando meus meninos meus ingressou na ABU. Foi ele que estava passando o bastão. Que legal. Marcão, assim que chegamos, eu e família em Uberlândia, em Goiânia, né, vindo de Uberlândia, nós tivemos por um tempo, né, bem curto, visitando a 90. Nessa época, nos convidaram para conhecer a congregação do Garavelo. Né? Foi lá que eu conheci o Ezequiel, né, o Celito e a Isma, nessa época. E então estavam lá Stefferson, né, o Afonso, né, o Mauro e o pessoal que estava lá. E logo depois veio o Burjac e a gente continuou. Né? Legal. É bom aí a gente resgatar um pouquinho da história, né? Mas, então, essa congregação, antes de ir para o Garavelo, eu trabalhei, né, com na época era o conselho lá, esses irmãos, dentro da minha casa, por mais ou menos uns 6 meses, a gente tinha reuniões periódicas. Então, essa congregação nasceu literalmente lá dentro de casa. É uma alegria mesmo, né? Graças a Deus. Lógico que o Senhor, né, aqueles que começaram, né, já estão em outros lugares, inclusive o Afonso hoje está no Canadá, né? O Igor está lá em Anápolis, o Ismael e o Stefferson, eu acho que voltaram lá para a cristã evangélica, né, que eles vieram de lá. Mas muito bom, graças a Deus. Irmãos, então, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Paulo escrevendo lá aos Efésios, não precisa abrir lá, não, mas ele diz assim no capítulo 4, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vossa vocação. Então, Paulo está fazendo um apelo para a igreja, para que a igreja caminhe na prática, né? Andar de modo digno é viver na prática, no dia a dia, uma vida que traduza a nossa vocação, que traduza o nosso chamado, que traduza o propósito de Deus para a nossa vida. E assim como Paulo está fazendo esse apelo, chamando atenção, né, também na carta de Efésios, no capítulo 1, ele faz uma oração. E a oração é bem em cima também
do chamado, né? Ele diz que ele orava para que o espírito de sabedoria e de revelação pudesse iluminar os olhos do entendimento da igreja, para que a igreja pudesse conhecer a esperança da sua vocação. E aí ele pede outras coisas também, mas ele começa orando, né, para que a igreja tenha consciência da esperança da sua vocação. Então, há um apelo, né, da palavra de Deus para que a gente sempre reflita a respeito de perguntas existenciais, como de onde eu venho, quem sou eu, e para onde eu estou indo, qual é a minha vocação, qual é o sentido da vida, por que acordar todos os dias cedo e encarar um dia pela frente, uma semana pela frente. Se a palavra de Deus quer nos alertar para isso, é lógico que o diabo quer fazer um trabalho contrário a isso. Então, ele quer fazer o quê? Ele quer impedir que a gente reflita a respeito de onde a gente vem, quem nós somos, qual o sentido da vida, qual o propósito e a vocação de Deus para a minha vida e para a vida da igreja. Então, o diabo vai fazer de tudo e usar todas as artimanhas para impedir que a gente reflita, que a gente pense, que a gente pare, tenha tempo para meditar nessas coisas. Por isso mesmo, uma das estratégias do diabo é derramar um ativismo na nossa vida, para que a gente, então, entre no modo stand-by, no modo lá, não é stand-by, é piloto automático, né? Para que a gente aperte o botão do piloto automático da vida e deixe a vida nos levar, né? Como diz lá o pagodeiro, né? Vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, o diabo quer fazer de tudo para que a gente simplesmente exista sem uma consciência de quem nós somos, uma consciência de qual é a nossa origem e, portanto, da nossa vocação. Então, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 5, Moisés e Arão começam a levantar uma consciência de libertação do povo da escravidão. E eles vão falar com o faraó. E o faraó se irrita muito. E sabe qual é a ação do faraó? Isso está lá em Êxodo 5:9, você não precisa abrir lá. O faraó fala assim com os imediatos dele: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Moisés e Arão estavam começando a falar com o povo a respeito de libertação, a respeito que, embora eles estivessem vivendo ali no Egito e trabalhando feito um burro de carga, aquela não era a vocação de Deus para a vida deles. E aí, a estratégia do inimigo foi o quê? Agrave-se as atividades na vida desses homens, para que eles não tenham tempo, para que não se apliquem e deem ouvidos a essas mentiras, que na verdade não eram mentiras, eram verdades, era a verdade a respeito daquele povo. Então, essa estratégia do inimigo é o quê? Então, é o seguinte, vamos tacar atividade neles, vamos deixá-los como um zumbi, que entra atividade, sai atividade, eles não vão ter tempo para pensar, eles não vão ter tempo para refletir, eles não vão ter tempo para receber, aprender a respeito de si mesmo. Então, vamos tacar serviço neles, porque eles vão estar tão cansados e numa vida tão automática que eles não vão ter tempo para pensar e, portanto, não vão ser libertos. Então, irmãos, a gente precisa meditar e orar a respeito da nossa vocação. E aí eu queria que agora sim vocês pudessem abrir a Bíblia lá, em Gênesis, no capítulo 1, verso 27 e 28, porque nesses dois versículos estão a resposta para 3 grandes perguntas existenciais da humanidade, quais são essas perguntas? De onde eu venho,
quem eu sou e qual é o propósito da minha vida. Então, nesses dois versículos aqui, na verdade, 1,5 versículo, a gente tem essa resposta, e é neles que nós vamos meditar. Marcão, qual que é a versão que você está usando aí? Porque às vezes o irmão está usando o celular, não consegue abrir a Bíblia para eu pôr aqui na tela. Eu uso sempre a revista atualizada. É a que eu mais gosto. É a versão que eu converti, né? Então, é a versão que eu comecei a ler a Bíblia, então a gente cria uma afeição, né? Um sentimento por essa. Então, é a revista atualizada. Se eu não estou enganado, é essa que está aqui. O que eu estou lendo aqui do meu estudo, então eu copiei e colei, mas eu acho que é essa aqui. Fala assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, nós vamos terminar aqui na parte A do versículo 28. Bom, aqui está a resposta para essas 3 perguntas. Eu queria concentrar mais hoje com a gente na última pergunta, que é qual é realmente o propósito de Deus para a nossa vida. Mais rapidamente, né, só respondendo as 2 primeiras, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem. Deus criou o homem, essa é a nossa origem. Nós nascemos do coração de Deus. Quando o salmista, no Salmo 139, lá, ele vai falar, ele fala isso, né? Ele diz: eu fui formado no interior da minha mãe e no seio da minha mãe o Senhor me teceu como um tecelão, né? Ele diz lá: ainda quando eu era substância informe, né, os teus olhos já me viram, né? E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles, e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, o salmista está dizendo sobre isso, né? Antes mesmo dele ter consciência de si mesmo, Deus já tinha determinado todos os dias da vida dele. Então, na verdade, aí, né, esse ano houve toda uma celeuma novamente sobre a questão do aborto, né, com o caso daquela menina lá de 10 anos de idade que era abusada pelo tio, né, e engravidou, né. Então, trouxe novamente à tona uma discussão sobre a questão de aborto, mas o Salmo 139 é um salmo que vai falar, né, que antes mesmo de eu ter consciência a respeito de mim mesmo, porque existe toda uma corrente aí, né, que diz que a vida humana só acontece a partir de quando o feto tem consciência, né? Ou seja, quando a pessoa tem consciência. Mas o salmista está dizendo o seguinte: antes de eu ter consciência, eu já era uma pessoa. E era uma pessoa porque Deus tinha consciência da minha existência. Então, Deus tinha consciência lá quando eu era uma substância informe, ou seja, ele está dizendo da primeira célula, ele está dizendo da multiplicação das primeiras células. Né? Nos primeiros momentos da vida humana, eu era uma substância informe. E ali, Deus já tinha olhos para me ver, e no livro dele já estava escrito todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, antes mesmo de eu ser substância informe no ventre da minha mãe, eu já tinha nascido no coração de Deus. Então, amado, a vida humana depende de Deus. E a vida humana nasce em Deus. Nós nascemos de um plano perfeito de Deus. Nós nascemos do amor de Deus. Isso é muito importante para tudo na nossa vida. Isso muda tudo, como nós vamos nos relacionar. Relacionar com o próximo, relacionar com o próprio Deus e relacionar conosco mesmo. É entender essa beleza de onde a gente vem. Nós não viemos do acaso. Nós não somos fruto de um acidente. Nós não somos frutos, né, de um acerto de quem quer que seja ou
de um erro de quem quer que seja. Nós somos fruto de um plano perfeito de Deus, e ele é bom, perfeito e agradável, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Nós nascemos desse plano perfeito de Deus. Então, isso muda tudo na nossa vida, porque esse mesmo Deus que me concebeu e determinou todos os dias da minha vida é o Deus que começou essa obra linda na minha vida, e ele vai concluir essa obra. Diz lá em Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, diz, olha, a boa obra que Deus começou na nossa vida, Deus vai concluir na nossa vida. Então, essa resposta, de onde a gente vem, é fundamental. É fundamental eu entender que eu não dependo, eu não sou fruto de acertos ou de erros de quem quer que seja do meu bisavô, tataravô, do meu pai, da minha mãe. Não. Antes do meu pai e da minha mãe, antes do meu avô, dos meus ancestrais, eu venho de Deus. A minha origem é o amor de Deus. Eu sou concebido no amor de Deus. E é para lá que eu estou rumando. É para lá que eu estou me dirigindo. E a minha casa, né, a minha morada final é nesse lugar. Então, nós estamos peregrinando numa jornada onde a gente vem de Deus e estamos voltando para Deus, porque no meio desse caminho a gente abandonou Deus pelas nossas transgressões e pelo nosso pecado. Bom, a segunda pergunta, quem eu sou, ele responde aí, porque a Bíblia diz que não só Deus nos criou, mas ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, qual é a nossa identidade? A nossa identidade, ela é em Deus. Nós somos a semelhança de Deus. Deus nos criou para ser a sua semelhança. Ele compartilhou da sua natureza conosco. Toda a criação, Deus não compartilhou da sua natureza com a criação. Nem anjos, e nem os anjos caídos depois experimentaram da natureza de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que os próprios seres espirituais anelam, perscrutam, desejam, né, serem filhos de Deus. E eles não são filhos de Deus. Por isso, João, no capítulo 1, diz que ele, a todos aqueles que creem em Jesus, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, esse é o maior poder do universo. Tem gente que acha que o maior poder do universo é ver anjos voando, é ver anjos nesse lugar. Tem gente que acha que o maior poder do universo é ver um paralítico caminhando, ou um câncer sendo, né, extirpado, ou até mesmo ver alguém ressuscitando. Não. O maior poder do universo é de sermos feitos filhos de Deus. Não tem nada no universo que se compare com isso. E Deus nos deu isso de graça. Não só nos criou e nos deu a uma imagem conforme a sua semelhança, mas quando nós nos rebelamos, ele insistiu conosco, né, enviando o seu Filho para que em Cristo Jesus a gente pudesse partilhar da natureza divina. E ele deixou de ser o único filho e passou a ser o primeiro dentre muitos outros filhos de Deus. Amém, queridos? Essa é a nossa identidade. Por isso que quando Jesus vem e ele fala que ele é o Filho de Deus, isso é tão agressivo para aquela sociedade na época. Por quê? Porque havia uma noção de um Deus criador, havia uma noção de um Deus todo-poderoso, mas não havia uma noção de um Deus Pai íntimo. E quando Jesus chama Deus de Abba, Pai, e usa essa expressão no aramaico que significa papai, aquilo era um escândalo para os judeus. E por isso Jesus foi crucificado.
porque eles não suportaram a ideia de um Deus papai, de um Deus íntimo. Eles não suportaram a ideia, né, de que nós não éramos apenas uma criação de Deus, mas a gente era filhos de Deus. E tudo que Jesus veio fazer, amado, foi nos mostrar Deus como um pai. Tudo que ele veio fazer. Se a gente pudesse resumir a obra de Cristo, ele veio revelar uma relação com Deus como pai. Como um pai. E essa é a nossa identidade. Nós somos filhos, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Tanto é que quando Jesus foi começar o ministério dele, ali às margens do Rio Jordão, quando João Batista está batizando Jesus, ali o pai reforça a identidade do filho, porque o pai sabia que para tudo aquilo que o filho iria passar, o sacrifício, os embates, as dificuldades, as perseguições, para tudo aquilo que o filho iria passar, a única coisa que ele precisava é ter a convicção de quem ele era. Isso é poderoso. Então o pai fala assim: se ouve uma voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Amém, queridos? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Ah, se nós soubéssemos o poder dessa afirmação, se nós soubéssemos o quanto isso é poderoso, né, a gente iria meditar mais nessa frase de Deus a nosso respeito, porque ele, em Cristo, dizendo para Cristo, ele está dizendo também para nós, seus filhos em Cristo, e a gente também diria isso para os nossos filhos mais frequentemente. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Então, essa definição de identidade para a nossa vida é vital. É vital a gente saber quem nós somos. É tão poderoso isso, né, que Jesus, no Getsemane, quando alguém perguntou quem é Jesus, e ele diz, eu sou. Quando ele diz esse eu sou, é tão poderoso isso que os guardas caíram para trás. Então, irmãos, todas as nossas crises giram em torno de uma dúvida de quem nós somos. E, portanto, se nós duvidamos de quem nós somos, a gente tem que passar uma vida inteira tentando provar quem nós somos. E aí, amado, a gente não consegue se humilhar, a gente não consegue sofrer o dano, a gente não consegue sofrer as incompreensões das pessoas, porque isso nos afeta mais do que deveria afetar. A opinião das pessoas, quando, né, eu não sou entendido, quando eu sou ridicularizado, quando eu sou humilhado, quando eu sou menosprezado, isso nos afeta mais do que deveria afetar. É lógico que não é agradável. É lógico que ser humilhado, ser incompreendido, ser rejeitado, né, receber um olhar de rejeição e menosprezo, é lógico que isso não é agradável. Mas isso não deveria tomar a proporção que tem tomado na nossa vida se nós tivéssemos consciência de quem nós somos. Amém? Então é muito importante a gente meditar isso. A raiz de toda tentação na nossa vida é essa. É uma dúvida a respeito de quem nós somos. Amém? E aí nós vamos então para o terceiro, que é onde eu quero mais me concentrar hoje aqui com vocês. Qual é o propósito? Qual é o propósito da sua vida, Ezequiel? Qual é o propósito da sua vida, Paulo? Quando você acorda, Ellington, Francis, todos os dias, quando vocês acordam, por que vocês acordam? Por que vocês levantam? Por que vocês trabalham? Por que essa ciranda, né, essa roda não para de rodar? Por quê? Nós temos que saber responder isso. Porque senão a gente vai viver uma vida frustrada. Porque senão nós vamos viver uma vida incompleta. Porque senão nós não vamos viver
aquela coisa que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo aprendeu a estar contente, porque não eram as situações que determinavam a vida dele, porque ele tinha um senso de propósito muito bem claro e definido. Portanto, as circunstâncias não tinham poder de determinar o nível de contentamento e plenitude na vida dele. Então, meditar sobre isso, responder a essa pergunta é vital para nós. E isso vai determinar se nós vamos ter uma vida contente. Contente no sentido, amado, não só de alegria, de felicidade, mas contente no sentido de plenitude, ser cheio. O conteúdo está ali cheio, né? Qual é no sentido do conteúdo da nossa vida? E aí Paulo fala que ele aprendeu, isso não é uma coisa natural. A gente não nasce com esse contentamento. A gente precisa aprender isso na vida. E aprender isso, somente é possível aprender isso quando a gente entende o propósito da nossa vida. E aí o verso 28 de Gênesis, então Deus fala da nossa origem, ele fala da nossa identidade, e aí ele fala agora do propósito. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Tem várias coisas aqui que a gente precisa conversar. Primeira coisa, e Deus os abençoou. Isso é a primeira coisa que a gente precisa meditar aqui com relação ao nosso propósito. A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus já nos abençoou. A palavra não está dizendo que Deus vai nos abençoar se a gente fizer assim ou fizer assado. Se a gente cumprir direitinho tudo que ele falar, então lá no final está a bênção de Deus para nós. Não, amado. A bênção não está no final, a bênção está na origem. Vou repetir, porque isso aqui muda muita coisa na nossa vida e na nossa relação com Deus. A bênção de Deus não está no final. A bênção de Deus está na origem. Antes de falar da missão, antes de falar do trabalho, antes de falar do fazer, Deus já nos abençoou. Ele não disse assim: olha, faça isso, aquilo, faça assim, e depois ele diz: e para isso eu vou te abençoar ao longo do caminho. Não, não, a ordem não é essa. Deus, a Bíblia fala aqui, e Deus os abençoou. E então, só depois ele determinou a vocação, o trabalho. Então, nós temos que ter essa certeza. Efésios capítulo 1, Efésios é seguramente uma das cartas mais doutrinárias do apóstolo Paulo. Os 3 primeiros capítulos. Depois, os outros 3 são desdobramentos práticos dessa consciência da base, da fundação doutrinária, aquilo que a gente crê. E quando Paulo está começando essa carta, ele abre com uma saudação, e a primeira coisa que ele fala, no versículo 3, é o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele está abrindo uma carta extremamente doutrinária de fundamentação de fé. E aí ele começa por onde ele tem que começar. Assim como lá em Gênesis, Deus começa dizendo que Deus os abençoou. Aqui é a mesma coisa. Então ele diz, vou repetir: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Aqui fala, algumas versões falam que nos tem abençoado, ou seja, não só nos abençoou lá na origem, mas nos tem abençoado é uma constante de bênçãos.
Ele começou na origem, mas não ficou só lá, ele continua nos abençoando. Nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ponto. Isso é fundação para a nossa fé, irmãos. Bom, ou seja, a minha vida e a minha relação com Deus definitivamente não é para comprar a bênção de Deus, não é para merecer a bênção de Deus, não é para que lá na frente eu seja abençoado se eu fizer todo o trabalho que Deus ordenou para mim fazer. Não é essa a ordem. Eu não posso viver falando com Deus, orando com Deus, dando dízimo, dando oferta, né, para que Deus me abençoe. Não. Eu tenho que ter a noção de que Deus já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Tudo já foi preparado por Deus. Então, é engraçado porque ele primeiro cria todo o ambiente para só no final, no sexto dia, ele criar o homem e criar a mulher. Ou seja, homem e mulher foram os últimos atos da criação. Primeiro ele criou todo o ambiente, ele deu todo o potencial, ele estabeleceu todo o princípio, né? E tudo que o homem e criou perfeito, não tinha defeito. Eram todas as coisas equilibradas, perfeição. E aí Deus cria o homem, coloca o homem nesse ambiente perfeito. Então, ele já nos abençoou. O homem nasceu num lugar já abençoado por Deus. Amém, queridos? E nós precisamos ter essa consciência. O problema do filho mais velho, na parábola do filho pródigo, revela muito bem essa tentação nossa. E qual é a tentação? É a tentação da gente relacionar com Deus sem entender que nós somos filhos e que, portanto, já somos abençoados. E que, portanto, já somos herdeiros de todas as coisas. A palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Não porque a gente faz tudo certinho. Não porque a gente, né, acertou mais do que errou. Não, porque é parte de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Por isso nós somos co-herdeiros em Cristo. Então, um filho é herdeiro não porque ele acertou, amado, todas as coisas. O filho não tem que viver a vida inteira fazendo certo para ele herdar uma herança. Ele é herdeiro por quem ele é. E ponto. Ele é da família. Ele é da linhagem. Ele é herdeiro. E ponto final. Então, na parábola do filho pródigo, nós temos dois filhos sem a consciência de que eles são filhos, mas uma consciência de que eles são servos. O mais novo tinha tanta essa consciência que quando ele lembra de como o pai tratava os servos na sua casa, ele fala, eu vou voltar, porque meu pai trata um servo melhor do que eu sou tratado aqui de fora, então eu vou voltar como servo. Então você percebe o paradigma de servo na cabeça do mais novo. E o mais velho, a mesma coisa. Apesar dele nunca ter saído da casa do pai, que eu acho que é até pior, porque o mais novo, pelo menos ele foi homem suficiente para assumir a condição dele. O mais velho, não. Por isso mesmo a Bíblia diz que o mais velho não converteu, o mais novo converteu, mas o mais velho a gente não sabe. É um mistério, né? Mas era uma parábola, né? Era uma história. E o mais velho fica lá todo enciumado, o pai vai falar com ele, e ele chega para o pai e fala, eu trabalhei a vida inteira, cadê minha remuneração? Cadê minha bênção? Tá vendo? Cadê a bênção? Eu fiz tudo certinho, trabalhei o Senhor a vida toda, eu mereço a remuneração, eu mereço ser abençoado. E o pai falou assim, você não entendeu nada. Você é filho, você já foi abençoado. Você não trabalha comigo ou na casa para ser abençoado, porque você é filho, tudo que eu tenho é seu. E eu não quero que você viva com um paradigma de escravo, de empregado na sua cabeça. Bom, entendendo isso, Deus reforça mais uma vez a identidade, antes de falar do propósito. Antes de falar do propósito, ele reforça mais uma vez aqui a identidade.
Porque ele diz o seguinte: sede fecundos, sede, verbo ser. Quem vocês são? Vocês são fecundos. Então ele está falando, olha, parte da identidade de vocês é que vocês são fecundos. E se vocês são fecundos, então vocês vão trabalhar a partir de quem vocês são. Se vocês são fecundos, todo o trabalho vai ser a partir dessa fecundidade. Então Deus está novamente reafirmando uma identidade. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para cada um aqui de nós, todos nós, nessa manhã. Não aceita essa mentira de que você não é capaz. Não aceita essa mentira, essa coisa de uma autocomiseração, de você ficar nesse lugar, coitadinho de quem eu não sou capaz de viver a vida plena, eu não tenho dons, eu não tenho capacidade. Não aceita isso, não. Isso é uma mentira. Deus diz para todos nós que nós somos fecundos, em nome de Jesus. E a partir dessa certeza, dessa identidade de quem nós somos, é que nós vamos, então, trabalhar, em nome de Jesus. E aí, então, ele chega no propósito, que é multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai. Esse é o propósito. Então, chegamos finalmente na razão da gente viver. Chegamos finalmente naquilo que nós vamos trabalhar. Nós vamos ter sentido em acordar num dia e encarar um dia pela frente. Multiplicai-vos. Quero dar uma pausa aqui mesmo para todo mundo pensar o que significa isso na sua vida. Multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Essa é a origem do propósito de Deus para a nossa vida. Se eu não estiver multiplicando, eu não estou cumprindo o propósito. E aí eu quero trazer aqui uma meditação, né, mais assim, filosófica com a gente, né? Fazendo uma pergunta para todos nós. Por que Deus é um Deus em três pessoas? Por que Deus é um Deus em três pessoas? Bom, basicamente, porque Ele é. Basicamente, a resposta a essa pergunta é porque Ele é. Ele é. Ele é Deus. E não existe uma razão que explique Deus, porque Deus é antes de toda a razão. Amém? Então, às vezes, a gente fica querendo tentar explicar Deus para as pessoas. Tem até um cântico, né? Ninguém explica Deus, não é isso? E é verdade. Ninguém explica Deus. E nós não temos que aqui ficar tentando ser advogado de Deus, tentando explicar Deus. Se Deus fosse totalmente explicável, ele não era Deus. Porque Deus, para ser Deus, ele é antes da explicação. Ele não depende da explicação. E ele não está sujeito à explicação. Porque na raiz e na essência de uma identidade, ela é antes da explicação. Por que nós somos filhos de Deus? Nós somos porque Deus é. Nós somos porque Deus é. Por isso ele fala assim, sede santos, porque eu sou santo. Pronto. Isso não tem uma explicação. A origem disso é porque Deus é. Então, por que a gente fica tentando explicar a Trindade, mas no fim, irmãos, a Trindade não é explicável. Porque ele é. Foi o que, na hora que Moisés perguntou lá para Faraó, o Faraó, na hora que Moisés perguntou para Deus, quando eu chegar na frente do Faraó, como é que eu vou apresentar o Senhor para ele? E aí Deus vira para Moisés e fala assim, diz para o Faraó que eu sou. Pronto.
Diz o faraó que eu sou. Deus não falou assim, fala para o faraó que eu sou o Deus que faz isso, aquilo, aquilo, aquilo. Outros momentos, ele falou. Mas nesse momento, lá na raiz, quando a gente vai falar quem Deus é lógico que a gente fala, ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho, ele é o Deus que opera sinais, ele é o Deus que faz maravilhas. Nós podemos falar isso. Mas lá na raiz, a hora que você for apresentar Deus para uma pessoa, você fala assim, o eu sou me enviou aqui para falar com você. O eu sou. E esse eu sou, amados, é tão poderoso. É o mesmo eu sou de Jesus lá no Getsemane, quando ele diz com toda a autoridade, eu sou. E o soldado caiu para trás, diante de tanta autoridade. Irmãos, você não tem noção da autoridade na sua vida quando você aprender de uma vez por todas que você é quem você é. Quem você é. Quando você descobre quem você é uma libertação. Quando você descobre quem você há uma autoridade para você viver. Porque você vai poder encarar a humilhação, o menosprezo, o desprezo. Você vai poder encarar a cruz. Você vai poder encarar o vexame, a exposição, a nudez. E isso não vai abalar a essência de quem você é. Você vai finalmente poder ser livre de todas as pessoas, como Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, diz, sendo servo de todos, sendo livre de todos, fiz-me servo de todos. Esse sendo livre de todos é somente possível para a vida de alguém que tem convicção de quem ele é em Cristo. Quando finalmente eu entendo, eu creio em quem eu sou em Cristo, eu sou livre de todo mundo, eu sou livre das expectativas, dos aplausos, da compreensão, eu sou livre de ser entendido pelas pessoas, eu sou livre de todas essas coisas que me escravizam no dia a dia, que me tornam refém no dia a dia. Em nome de Jesus, deixe que o eu sou diga para você quem você é antes de você ter que fazer qualquer coisa. Para provar quem você é. Você não precisa provar quem você é. E, portanto, você é uma pessoa mansa. Porque o manso é aquele que tem convicção plena de quem ele é. Então, ele não tem que viver uma vida tentando provar para as pessoas quem ele é. Ele é manso. Portanto, ele pode amar, se calar, falar, exortar, porque ele está livre das pessoas. Então, ele não tem medo de exortar. Ele não tem medo de confrontar alguém, porque ele está livre. Ele não tem medo de amar, de servir uma pessoa integralmente, porque, primeiro, ele é livre das expectativas dessa pessoa. Ele é livre do que a pessoa vai pensar dele, do que a pessoa vai achar dele, né? Ele é livre dessa ansiedade. E aí ele ama de forma plena, ele ama de forma completa. Então, a gente não explica Deus. É o eu sou. Então, a Trindade a gente não explica. Ela é. Agora, apesar de a gente não explicar, a gente pode aprender com princípios de quem Deus é. Então, há princípios em quem Deus é, na sua essência, como Trindade. Há princípios que a gente pode extrair. Então, a palavra de Deus diz que Deus é amor. E, por isso, ele não é somente um indivíduo. Por que Deus não é somente um indivíduo? Porque ele é amor. E se Deus é amor, ele tem que amar alguém. Então, na sua essência, para ele ser amor, ele tem que amar alguém. É impossível alguém ser amor sem amar alguém.
Então, Deus, na sua essência, não é um só indivíduo. Então, porque ninguém ama sozinho. Então, o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai não fica apenas entre eles. Então, mas antes disso, esse é o primeiro ponto. Então, Deus não é somente o indivíduo, porque ele é amor. Então, o Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai, o Espírito ama o Filho, o Pai ama o Espírito, na sua essência. Ele não precisava de nós. Deus é completo nele mesmo. Tem gente que acha que Deus precisava criar o ser humano porque ele estava incompleto. E só ao criar o ser humano, ele passaria a ser completo. Não. Deus é Deus antes da gente, amado. Sempre foi. Sempre foi. Na sua essência. Então, Deus não precisa do ser humano para completar alguma coisa. Mas ele é. Amém? Agora, e por que a terceira pessoa? Porque então, se ele precisava de alguém para amar, podia ser só dois indivíduos. Porque aí estava resolvida a questão. Um ama o outro ama esse um, né? Por que então uma terceira pessoa? Por que a Trindade, né? Nós não estamos tentando explicar a Trindade, nós só estamos tentando abstrair aqui princípios da natureza de quem Deus é, porque se nós somos criados à imagem conforme a semelhança, a gente tem que meditar sobre a nossa identidade em Deus. Então, temos que meditar sobre a identidade de quem Deus é. Bom, a terceira pessoa é porque o amor de um do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai não fica somente entre eles. Pois se ficasse só entre eles, não seria amor, mas seria um forte desejo. Seria uma obsessão com possessão. Para ser amor, esse amor tem que transbordar. Para ser amor, uma relação a dois precisa abençoar um terceiro. Porque senão, ela é somente uma relação de posse, de domínio, de obsessão, de gostar. Então é o seguinte, eu gosto tanto da Roberta que eu não quero ninguém mais para atrapalhar a nossa relação. Isso não é amor. Por quê? Porque o amor não é egoísta. O amor não tem um sentimento de possessão, de obsessão. Então, se eu amo a Roberta, esse amor tem que extrapolar, ele tem que gerar necessariamente. Ele tem que gerar uma terceira pessoa, ele tem que abençoar uma terceira pessoa. Amém, queridos? E não que Deus gerou o Espírito Santo, não que o Pai, né, e o Filho gerou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é gerado, ele é Deus. Assim como o Filho não é gerado, ele é Deus. Amém? Então, o Pai ama o Filho e isso abençoa o Espírito. Isso extrapola. Amém? Da mesma forma, o Filho ama o Espírito e isso abençoa o Pai. O Espírito ama o Pai e isso abençoa o Filho. Amém? Portanto, Deus deu a mulher para o homem e a criou a partir do homem para que eles compreendessem que são dois indivíduos a partir de um só. Portanto, quando Deus criou o macho, ele olha para esse macho, Adão, e diz: não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem seja só. Vou criar para ele uma ajudadora que lhe corresponda. E qual era a ajuda ao criar a mulher para o homem? Sabe qual era a ajuda, amados? É porque esse homem sozinho seria capaz de experimentar o poder de Deus, mas ele nunca seria capaz de experimentar a glória de Deus, a natureza de Deus.
a essência de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus, na sua natureza, na sua essência, na sua identidade, ele é amor, ele é comunidade, ele é família, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando Deus cria o próximo para esse Adão macho, ele está dizendo: olha, não é bom que você viva só, porque vivendo sozinho, você nunca vai experimentar a plenitude de quem você é. Você nunca vai experimentar o amor. E o amor é quem eu sou. Então, por isso, Deus deu a mulher para o homem. Para que agora, a partir de dois, esses dois se amem, esses dois tenham uma relação íntima, esses dois entrem na vida um do outro e, a partir dessa intimidade, esse amor extrapola, esse amor extravasa, esse amor gera a vida de um terceiro, que são os nossos filhos. Então, essa é a missão de Deus para nós: multiplicar. Então, qual é o propósito de Deus para nós? É a gente reconhecer o nosso próximo, ir atrás do nosso próximo, amar esse próximo de todo o coração, amar esse próximo, se relacionar com ele, desenvolver, né, uma vida com esse próximo e, a partir da relação desse próximo, gerarmos vidas para Deus, gerarmos filhos. Filhos que podem ser biológicos. Agora aqui, amado, eu estou falando tanto biologicamente, lógico, no caso aí do casamento, mas é lógico, eu estou falando espiritualmente. Então, eu estou falando de gerar filhos. A Bíblia está dizendo que essa é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, qual é o propósito para o Wellington? O Wellington amar o Ezequiel, que é um próximo da vida dele, se relacionar com Ezequiel, conhecer a intimidade do Ezequiel, ser um amigo profundo da vida do Ezequiel, e essa relação de amor entre eles gerar outros que vão beber dessa relação, que vão se alimentar dessa relação, que vão ser abençoados por essa relação. Então, qual é o propósito de Deus para o Silvio? É o Silvio abençoar a vida do Paulo, viver uma vida com ele, ser companheiro de jornada, ser um companheiro de caminhada, amar, exortar, demonstrar afeto à vida do Paulo, corrigir na hora que precisar, chamar atenção na hora que precisar, e amar o Paulo de todo o coração. E essa relação, através dessa relação, gerar pessoas, discípulos de Cristo, filhos do Senhor, que vão ser abençoados. Qual é o propósito para a igreja na cidade empresarial? Sabe qual é o propósito, amado? Multiplicar. Multiplicar. Vocês estão multiplicando? A relação de vocês abençoa um terceiro. A relação de vocês abençoa a cidade. A relação de vocês extrapola. A relação de vocês afeta. Vocês estão vendo constantemente novas pessoas sendo geradas a partir do amor entre vocês. Porque é isso que é o final. O objetivo final é exatamente esse. É a gente se amar e gerar filhos dessa relação bendita entre nós. E aí a terra vai ser cheia desses filhos. A terra não vai ser cheia das nossas obras. Não, a terra, a Bíblia fala, não, Deus não está dizendo, encha a terra das suas obras bem feitas. Encha a terra de projetos bem-sucedidos. Encha a terra de tecnologia, de ciência. Não. A Bíblia estava dizendo o seguinte, encha a terra dos filhos dessa relação bendita.
entre homem e mulher, entre o homem e seu próximo. E aí, sujeite a terra como fruto de alguém bem resolvido, que gera filhos. Então, nós não vamos sujeitar a terra como quem duvida, mas nós vamos sujeitar a terra como quem tem certeza. Nós vamos sujeitar a terra como fruto de um trabalho de convicção, e não de um trabalho de alguém que está duvidando de quem ele é, e que, portanto, precisa trabalhar. Então, concluindo, somos filhos, nascidos do Pai, mediante o Filho, pela operação do Espírito, para amar o próximo e gerar filhos dessa relação que irão encher a terra e sujeitá-la. Assim, e somente assim, glorificamos a Deus, sendo expressão visível de quem Ele é na terra. Então, qual é o propósito? O propósito é glorificar a Deus. Como é que a gente glorifica a Deus? Amando o próximo, gerando filhos que irão encher a terra e sujeitar a terra com esse padrão de amor e de família. Amém, queridos? Para que, no fim, Deus seja glorificado, em nome de Jesus. E a única forma de Deus ser glorificado, a única forma, Deus não é glorificado quando eu levanto as minhas mãozinhas e canto louvores arrebatadores. Não. A única coisa que Deus é glorificado é quando a gente gera filhos. Jesus diz lá em João 15, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vão e gerem frutos, e o vosso fruto permaneça. E quando Jesus estava falando de frutos, Jesus estava falando de gente. Jesus estava falando de filhos. Jesus estava falando de discípulos. Então, meu irmão, em nome de Jesus, o propósito de Deus para a sua vida é amar um próximo e gerar filhos a partir desse amor. O propósito de Deus para a vida dessa congregação é multiplicar, é o amor entre vocês, gerando, extrapolando, abençoando as nações, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Que Deus nos abençoe, né? Vamos orar. Aleluia. Oh, Jesus amado, Pai bendito, Pai amado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esses 2 versículos em Gênesis, Senhor. Oh, Senhor, se a gente crer nisso. É mais ou menos como o Senhor disse lá para a mulher samaritana. Se você soubesse o dom de Deus, e se você conhecesse aquele que fala com você, do seu interior fluiria rios de água viva. A sua sede seria saciada, e do seu interior saltaria uma fonte de vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te conhecer, Senhor. Nós queremos ter plena certeza e convicção no nosso coração de qual é a nossa origem, de que o Senhor nos criou, de que somos frutos de um propósito eterno do Senhor. Que a nossa vida não é para deixar a vida nos levar e a gente vai descobrindo ela a cada dia. Não, Senhor. Não, Senhor. A certeza de que o Senhor é a origem, o Senhor é o nosso destino, de que uma boa obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor irá concluir essa obra, Senhor. E nós queremos nos submeter a esse processo. Cada vez mais rápido, Senhor, cada vez mais obediente ao propósito do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Ó Deus, reforça no nosso coração a nossa identidade. Tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada, em quem eu tenho todo prazer. Reforça isso no nosso coração. Reforça, Deus, a certeza de que, como um bom pai, o Senhor já nos abençoou. Ó Deus, nenhum pai que verdadeiramente ama seu filho, Senhor, está aqui cobrando do filho os acertos para depois ele abençoá-lo. Não, Senhor. Quando a gente ama um filho, a gente já abençoa ele antes dele nascer. Nós já amamos esse filho antes dele nascer. E nós já estamos dispostos a dar a nossa vida por esse filho, Senhor.
E nós não estamos esperando ele acertar, Senhor, para a gente abençoar. Mas a gente já o abençoa, em nome de Jesus. E é justamente o fato dele ter a certeza de que nós já o abençoamos que vai ajudá-lo a acertar na vida. Em nome de Jesus. Ó Deus, ajude-nos, ó Pai, como pessoas, a entender a nossa vocação, a entender que o Senhor nos fez férteis. Ó Deus, se tem alguém aqui no nosso meio com um sentimento de impotência, de infertilidade, de incapacidade, eu quero orar agora especificamente por essa pessoa. Quero repreender essa mentira no coração dela, Senhor. Porque a verdade a respeito dela é que ela é fecunda, porque o Senhor disse que ela é fecunda. O Senhor disse que nós seríamos fecundos, que nós somos fecundos. E, ó Deus, entre qualquer outra voz na minha mente, eu faço uma escolha de ouvir a Tua voz a meu respeito, Senhor. Então, Pai, se tem gente aqui que nasceu e cresceu ouvindo vozes dizendo que ele não era ninguém, que ele era um incapaz, que ele nunca ia dar ninguém na vida, ó Deus, essas vozes são mentiras. E essas pessoas precisam ser perdoadas. Mas a gente precisa crer na voz maior do Senhor, que é a verdade a nosso respeito. E o Senhor diz que nós somos fecundos, o Senhor nos criou fecundos, Pai, em nome de Jesus. E eu quero orar a Deus para que a gente viva uma vida de modo digno da nossa vocação. Viva uma vida de modo digno da nossa vocação. Que tudo que a gente for fazer, seja dando uma aula, seja limpando um chão, seja arrumando uma cadeira, seja, Senhor, trabalhando num doutorado, seja, Senhor, fazendo uma cirurgia, defendendo uma causa, servindo num serviço público, qualquer profissão, Senhor, qualquer coisa que nós estamos fazendo, que a gente entenda que há um propósito maior do que a profissão em si. E o propósito é amar pessoas, abençoar pessoas, gerar vidas para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Obrigado, Marcão, pela palavra, que ela encontre lugar no nosso coração. E eu estava aqui lembrando lá do ensino fundamental, quando fala que a multiplicação são 2 fatores que geram um produto, né? E eu pensei num exemplozinho matemático bem interessante. Quando você falou eu e Ezequiel, nós somos 2 indivíduos, né? E eu pensei que o 0 seja a ausência de Deus. 2 vezes 0 gera 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Se eu e o Ezequiel formos egoístas de viver no mundo só nosso, seria o 1. 2 vezes 1 sempre vai ser 2. A gente não vai crescer. Mas a partir de ter Deus e sem egoísmo, a gente multiplicar por um número maior que 1, sempre vai ter aumento numérico. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, eu acho que a matemática também explica, né, o que Deus falou no nosso coração hoje. Sem Deus e egoisticamente, não haverá multiplicação com aumento numérico, né? Aleluia. Por isso que é onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Né? Amém. E aí tem multiplicação. Amém. Obrigado, Marcão. Obrigado. Deus abençoe sua vida, sua casa. E, irmãos, nós não teremos avisos agora, né? Nós não teremos o nosso encontro na terça, porque é o dia da Escola da Liderança. Então, todas as terças, o encontro de homens, né? Que eu estava pensando aqui, nós não vamos chamar de PG, nós vamos chamar de GG, porque é um grande grupo. E o encontro das mulheres, elas estão conversando entre si, se eu não me engano, são as quintas-feiras, né? E elas farão um presencial também, eu acredito que é no próximo dia 28. Confirma, Francis, a cena com a cabeça? Dia 28, então, o encontro delas. Eu quero dizer para vocês que domingo que vem nós temos uma pregação encomendada. Eu dei um desafio há mais de uma semana atrás para o Leandro, doutor em biologia, que ele fale para a gente sobre o sal. Não só sobre a parte benéfica do sal,
mas o sal, que usado de maneira errada, pode dar pedra no rim ou hipertensão. Então, que ele traga uma pregação espiritual partindo desse mundo natural. E ele gostou do desafio e está correndo atrás. Já conversamos algumas vezes sobre isso. Então, vai ser domingo que vem, tá? E bênção estarmos juntos. Alguém quer falar alguma coisa? Tem algum aviso, alguma notícia, alguma... Não? Tudo certo? Então, Marcão, queria que você nos abençoasse com a bênção apostólica aí. Amém. Amém. Senhor, obrigado pela oportunidade da gente se reunir, mesmo que à distância, ver a carinha um do outro aqui. Obrigado pela tua palavra, que sempre nos acrescenta, nos ensina, nos purifica, nos santifica, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Filho e a comunhão do Espírito Santo, o empoderamento do Espírito Santo, seja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. O culto continua a semana inteira. Grande abraço. Obrigado, Marcão. Cadê o peixe, Cléber? Moiô. O menininho está na beira do lago até agora lá. Porque menino ontem foi uma festa, viu? Ô Paulo, e aí agora, o que nós vamos fazer? O Kleber vai ter que comprar o peixe lá e fazer para nós. Ele falou que fazia, não foi isso? Se pegasse lá e fazia, tem que comprar o peixe, já que não conseguiu pegar. Ele sabe onde eu pratico. Ele sabe onde eu pratico. Ontem, se não fosse a Érica, o Elton estava enrolado comigo, porque eu ia ficar até 10 horas da noite, mas eu saí de lá com peixe. Ele foi salvo pela Érica, que me ligou. Mas foi muito bom. Raquel. Pena que vocês não desceram, Paulo. Você não desceu, o Carlinho foi embora mais cedo, Ezequiel falou que não foi. Ezequiel. Oi, Raquelzinha. Oi, Raquelzinha. Nós ficamos conversando lá, o Ezequiel e o Marquinhos lá e acabamos... Pois é, descer pra lá, moço. Gostou demais. Você senta lá e bate papo, lá é muito bom. Aí deixa essas varas lá dentro d'água. Da próxima vez a gente faz isso, né? Ficou só eu, o Silvio, o Hélito lá e o Wagner fazendo isso lá, conversando. Não pegou nenhum lambari, pô? Rapaz, ontem o negócio lá tava tenso, viu, irmão? Não fluiu, não. Mas é parte, né, cara? Pescaria assim, não tem jeito aí. Pegou nada. Simples. Nada. Só perdi um peixe lá no finalzinho da bem na boquinha da noite. Pronto. Começou. História de pescador aí já, ó, Paulo. Olha a história de pescador aí. Eu tenho provas, o Elton viu. Fala que você não viu, viu, Elton? Você viu o barulho só. O Elton não viu nada, o Elton não tá conseguindo enxergar 3 palmos na frente dele, tadinho. Tinha uma capivara lá do outro lado do barranco, lá ele pensou que era uma vaca. Ai, meu Deus, foi muito bom, viu? Tchau, com Deus. Valeu, gente, valeu.